Então tá gravando, bom dia, aula do dia 8 de outubro, manhã parte 2. Vamos continuar falando sobre treinamento de flexibilidade. Dúvidas até aqui, pessoal? Foi bem conceitual até agora, hoje vai ser mais assim, mas se tiver alguma dúvida, por favor, deem um sinal de vida. Oi, Tata. Olá! Oi, Adri, bom dia. Ah, joia, tava vendo um acento diferente, achei que era o castelhano, eu tava arrancando. Tudo bom, Adri? Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida, de repente tu vai explicar mais adiante, né? Mas quando tu falaste, né, que essa estrutura com maior instabilidade precisa ser compensada com força, isso indica uma necessidade de fazer um treinamento de força, né, para compensar isso, é isso, né? Caso esse treinamento de força não seja feito, isso pode repercutir não só em um desempenho menor, mas em lesões Sim. nessa estrutura com maior Aham. instabilidade, nesse tendão, Tem, no tem, tem, caso. tem bastante relação. Vai ser sempre articulação dependente, então a gente está falando sempre de probabilidades, né? Mas sim, tá? Tem alta relação. Articulações mais instáveis e mais fracas também, que aí tem vários componentes, é isso que a força vai ajudar, né? Mas claro que tem a questão anatômica até individual, o design, tem gente que tem mais propensão, tudo isso vai estar ajudando. Mas a força vai estar auxiliando sim, vai ser quase sempre um bom remédio assim de pessoas que têm articulações instáveis, tá? Isso é normal. Quer ver, assim, é muito comum em gurias, por exemplo, a hiperextensão de cotovelo. E tu consegue fazer um trabalho bom, assim, não é que salve para todas as situações, mas tu consegue trabalhar bem com a força, auxiliando nessa instabilidade, nesse perigo mesmo de ter hiperextensão de cotovelo, né, em algumas ações que envolvem choque, impacto e tal, tá? E vai acabar ajudando, né? Mas, de novo, tem que ser um treino bem realizado, tem que ter cuidado nas amplitudes que se faz de força, e como vai conseguir usar melhor esse remédio. Mas tem muita relação com essas lesões. Porque tem que lembrar disso, uma articulação instável, ela gera mais vibrações também. Do ponto de vista de biomecânica articular, ela vai gerar vibrações que o pessoal chama que são as bad vibrations. São vibrações que vão gerar lesões, né, a médio e longo prazo. E se tu tiver estruturas articulares mais fortes, já foi determinado também que, do ponto de vista evolutivo, na locomoção terrestre, os músculos funcionam também para absorver as bad vibrations. Tem um artigo clássico da Science dos anos 90, do Alexander, mostrando isso. Músculos como absorvedores for bad vibrations. O título é um pouco assim e pegou, né, esse nome, né, por causa que tem essa coisa das boas vibrações, assim, no sentido geral. Mas mecanicamente tem a ver com isso também. Tá? Isso aí, Legal. valeu. Muito bem, gente, estamos gravando, eu vou ir compartilhando tela, estávamos falando de conceitos. Agora eu vou continuar, né, com os conceitos, nós vamos falar sobre viscosidade, que tem a ver com aquela propriedade geral de músculos e tendões, né, de serem viscoelásticos, né? Como é que essa viscosidade vai funcionar, de alguma forma repercutindo sobre a flexibilidade? Vamos ver agora. Então, aqui a gente vê uma curva de força por comprimento, tá? de um mesmo tecido muscular. Tá? Mas aqui ele tem uma diferença. Ele é alongado, esse mesma estrutura muscular, com 3 velocidades diferentes. Tá? E a unidade está bem estranha, mas é usual nessas análises aí, que é milímetros por segundo. Tá? Então, eu alongando esse mesmo músculo de forma muito rápida. Aqui a gente vê o azul fusquinha, né? A cor é essa, clássica nossa. Tem aqui a curva em preto, com uma velocidade de alongamento mediana, vamos chamar assim. E aqui em vermelho, uma velocidade baixa de alongamento. Algo próximo do que a gente faz quando faz exercícios de flexibilidade, né? Lentamente, indo para a posição, por exemplo. Vejam que a cara da curva de força deformação ou tensão deformação é completamente diferente, né? E aqui a gente vê um bom exemplo de como a rigidez aumenta conforme aumenta a velocidade que eu fiz esse alongamento.
Tá? O que acontece, gente? Resumindo, é aquilo que eu falei para vocês. Flexibilidade tem a ver com o quanto essa curva vai para a direita. E vocês veem que as 3 curvas vão para alongamentos bem diferentes, né? Quando eu faço o alongamento muito rápido, eu deformo muito pouco, porque eu gero uma rigidez muito grande. Tá? Obrigado. Que bom, tem até chimarrão agora. Agora eu vou estar turbinado, gente. Agora chegou o espinafre do Popeye. Só os mais antigos talvez me entendam. Tudo bem. Mas, gente, o que acontece? Obviamente, a velocidade de alongamento modifica a minha possibilidade de flexibilidade que eu tenho. Tá? Por quê? Por causa da propriedade viscosa desses tecidos. Tá? A viscosidade tem a ver com o conceito que eu mais uso, que eu pego lá da física, que eu roubo lá da física, é a viscosidade de uma substância, tem a ver com a capacidade dela escorrer sobre um terreno. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá um óleo escorrendo numa certa inclinação de um terreno. Esse óleo ele é viscoso, então ele lentamente escorre, tá? Por causa de uma propriedade mais interna que vai dar essa capacidade dele escorrer. A água é menos viscosa, ela escorre mais rápido. Isso se aplica também a tecidos, eu penso em estruturas teciduais, né? E que tem a ver também com essa fricção interna ao longo de uma deformação desse tecido. Tá? E vocês veem que ela é altamente dependente da velocidade. Tá? Então, viscosidade vai ter, sim, que ver com flexibilidade, inclusive com velocidade de movimento que eu faço. Tá? E essa figura mostra claramente isso. Professor, mas o que isso tem aplicação no treino? Não, na verdade é para entender, porque eu vou ter movimentos que vão gerar grande velocidade e outros eu vou fazer de modo estático. Tá? E o de modo estático, claramente, me traz essa possibilidade de eu adaptar de forma mais fácil. Claro que quando eu faço esse exemplo, eu tenho que lembrar também que no mundo real eu tenho mais outro elemento que eu tenho que constar, que é a força externa que eu consigo produzir com essa velocidade. Então tem que lembrar disso. Mas se tudo fosse controlado, fosse a mesma força externa atuando sobre aquele tecido, eu teria essa resposta sobre isso. Tá? Muito bem. Isso é base do porquê que eu faço muito treino de flexibilidade de forma estática, controlada. Depois a gente vai ver. De qualquer jeito, pessoal, temos que lembrar que essa forma quase... ela tem pouca... como é que se diz? Ela não é tão específica, né? Muitos gestos que eu faço de flexibilidade estática, muitas vezes não tem a ver direto com o movimento que eu faço, que é rápido e tal. Então, por isso que eu tenho que olhar com cuidado. Por um lado, é bom fazer estático, por causa disso que eu estou mostrando, por causa dessa curva, eu consigo ter maiores deformações sobre o meu tecido, mas, por outro lado, eu tenho que cuidar, porque eu vou precisar também fazer flexibilidades dinâmicas, pagando o preço do que eu tenho que fazer, mas porque é específico. Né? Então, eu sou treinador de corredor, de movimento, eu vou ter que fazer coisas dinâmicas também, porque tem relação com o que eu vou estar fazendo, que é quase sempre dinâmico. Né? Essa outra curva aqui mostra essas relações de força, deformação, força, comprimento ou estresse, deformação, né, que tem a mesma relação, o mesmo sentido, tá, em vários músculos do nosso corpo. Tá? Isso aqui não é para vocês gravarem, decorarem que o gastrocnêmio tem menos ou mais rigidez do que o sartório. Está mostrando aqui, são os dois extremos. Aqui está o gastrocnêmio e aqui está o sartório. Esternocleido, bíceps, tem vários, reto femoral aqui no meio, mas isso não é para vocês, é só para vocês notarem que os músculos eles têm rigidez muito diferentes entre elas. Então, quando a gente estuda, parece que é tudo uma coisa só, mas na verdade é altamente variável e eu vou descobrir na prática do exercício. Mas é importante saber que isso já é uma fonte de variabilidade enorme que eu vou ter que fazer. Então, eu vou ter que estar sempre atento à função mais geral, ao meu padrão de movimento, quando eu for prescrever um treino de flexibilidade. Isso é importante. Eu entender qual é o gesto, quais são as características gerais desse gesto, que tipo de amplitudes ele tem, onde eu alcanço situações mais limite, onde não. Né? Isso vai me ajudar a pensar os exercícios e o meu método de treinamento. Tá? Mas lembrando que, de base, essa
por exemplo, a rigidez, ela é altamente variável, né? Aqui está dizendo que minha internet está instável. Bom, até agora a gente viu esses elementos de mecânica muscular ou mecânica tendão que são bem importantes, gente. Mas eu vou fazer um parênteses e vou dar um exemplo que eu fazia na aula presencial. Eu vou tratar de fazer aqui, que é o seguinte, pessoal. Foi uma das primeiras perguntas que eu modifiquei ao longo dos anos, quando eu cheguei no laboratório do professor Cavanha, e eu gosto de repetir, assim, mais ou menos era esse exemplo. Eu vou fazer uma questão para vocês pensarem, não precisam me responder, que é muito simples. Vamos imaginar uma situação para entender a mecânica de tendão e músculo em movimento, né? Muito básica. É o seguinte, vamos colocar aqui uma condição em que o Hamilton saiu, a filha dele assumiu ali. Já ia responder, já ia botar ela para responder. Então, assim, ó, pessoal, vamos colocar uma situação de uma extensão de cotovelo. Tá? Eu faço uma posição inicial, né? Vamos imaginar que a minha estrutura aqui é uma unidade músculo-tendão flexora do cotovelo, que seria mais ou menos meus dedos aqui, tá? Colocados. E quando encurtam, fazem essa flexão, quando estendem, fazem a extensão. São flexores do cotovelo, basicamente. Tá? Vamos colocar uma situação bem simples, onde eu tenho um compartimento muscular e outro tendinoso que vai ligar entre origem e inserção. A gente sabe que a coisa é mais complicada, é músculo no meio, tendão nas pontas, mas vamos facilitar. Tem só um compartimento muscular e outro tendinoso, colocados em série, obviamente, que quando encurtados de forma conjunta, é a nossa unidade, músculo-tendão, vai fazer a flexão, né? E quando alongados, extensão. O exemplo que a gente vai dar é uma situação de extensão do cotovelo. Então, eu parto sempre da posição inicial assim e termino assim. Tá? No primeiro exemplo, pessoal, vamos colocar assim, ó, esse é o meu modelo que eu construí, né? Vamos jogar com esse modelo agora. Vamos colocar uma situação em que eu tiro totalmente o peso que eu tenho na mão, eu não carrego nada, e eu não tenho nem peso do braço, porque uma força externa que é meu outro braço aqui, vai levar da posição inicial para a posição final. Significa que minha unidade muscular está completamente relaxada. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é que nesse exemplo totalmente passivo, relaxado, né, o que acontece? A unidade músculo-tendão parte dessa posição para essa. Então, na verdade, a primeira pergunta seria o que acontece com essa unidade músculo-tendão? Posição inicial, final. Alonga, encurta, mantém ou todas as outras questões? Ou é plana? Várias opções, várias. Quem escolher a última, ótimo. Pode me dizer aí que já vai resolver meu problema. Qualquer coisa vale. Mas assim, ó, pessoal, o que acontece aqui nessa situação? Alonga, encurta ou mantém o comprimento? Quando eu faço disso para isso e está completamente relaxado. Do ponto de vista dos modelos de mecânica muscular, é muito óbvio. Isso alonga, né? Alonga. E nem era a primeira pergunta, então eu decidi criar ela, é uma pré-pergunta. A primeira pergunta que eu coloco para vocês, a gente sabe que a unidade músculo-tendão alonga, obviamente, mas o que eu pergunto para vocês é o seguinte: quem está alongando durante essa situação, totalmente relaxado? É mais músculo? É mais tendão? Ou são os dois? Então já limitei vocês. Não dá para vocês me dizerem que nessa situação encurta, há um milagre da multiplicação dos pães, nada disso. Tá? Tem que alongar a unidade, mas quem é que alonga mais? É músculo, tendão ou os dois? Essa é a primeira pergunta que eu faria para vocês. Eu já vou responder. Eu quero que vocês pensem o que vocês acham, guardem para vocês e sejam honestos com vocês mesmos, que a consciência é a pior coisa que tem, e lidem com isso. Que é o seguinte, pessoal. Nessa situação totalmente relaxada, quem mais alonga é músculo. Tá? Nessa condição, há uma característica mecânica, que é o que eu vou perguntar para vocês depois nas situações onde essa história vai mudar, e vai responder por essa resposta. Vai ser o mecanismo disso que eu estou falando. Mas nesse caso é músculo. Os músculos alongam o tendão, não muda comprimento durante essa situação totalmente relaxada. Tá?
Bom, aí eu coloco o peso. Eu boto um pezinho, né? Um pezinho leve e faço a mesma situação. Agora eu tenho o meu motor primário não é externo, vejam bem. Agora eu tenho uma tensão nessa unidade músculo-tendão, mas é uma tensão muito baixa, tá? Que vai servir isso para a maioria das unidades músculo-tendão em qualquer exercício. Tá? Claro que isso vai ser dependente de quanto de tendão que eu tenho, o design do tendão, do músculo, etc. Mas, de forma geral, uma situação bem leve, faço de novo a pergunta. Quem está respondendo por esse alongamento nesse exercício? Agora, partindo posição inicial, posição final. Lentamente sempre. Tá? Quem responde por esse aumento do comprimento da unidade músculo-tendão? Músculo ou tendão? Pergunto para vocês. Respondam para o ego de vocês, ou para o amigo imaginário. E, bom, a resposta certa, gente, na maioria das situações, em modelos músculo-esqueléticos, é muito básico também, uma coisa errada, é músculo ainda. Ainda é músculo. Tendões não mudam o comprimento de forma importante e músculo está agindo. Mas vejam que o músculo agora está ativado. O músculo, ele é o motor primário, é ele que está alongando nessa situação, está controlando esse alongamento. Então, eu tenho ali uma ação excêntrica, classicamente. O músculo está ativado, baixa ativação, porque a força externa é baixa, né? Mas são músculos. Bom, aí o exemplo, ele vai aumentando em que sentido? Eu vou aumentando... Tão agredido, hein? Velho Aurélio de Guerra, hein? Meu Deus. É um dos caras mais agredidos hoje no país, entre vários livros de história. Mas olha só, pessoal. Então, eu estou aqui com o meu dicionário, agora a carga é um pouquinho maior, e vou fazer de novo essa situação. Mas, claro, que como o professor de treinamento físico, ele é o phantom do treinamento, ele está sempre no 100% do que a raça humana pode fazer, isso não é muito para ele, né? Ele aumentaria mais o peso. Vamos usar um pouco da imaginação, né? Vamos exercitar também, que isso é importante. Facilmente eu conseguiria carregar muito mais do que isso, né? Vocês sabem, né, Natália? Então, o que acontece? Aumento muito o peso e vou alongando. Aí eu vou numa situação próxima do máximo, que é demais para um professor de treinamento, claro, né? Faço muita força e vou alongando essa situação. E o que vai acontecer aqui, pessoal? No início, eu comecei com carga do relaxado para pouca força. E eu tinha certeza que quem alonga é músculo. O que acontece, que a gente não sabe bem qual é o ponto, porque vai depender do design, vai depender de um monte de coisa, mas vai chegar no caminho aí do 100%, no meio do caminho do meu 100% de força, que eu consigo fazer sempre nesse exemplo, em que vai mudar quem alonga mais. Vai chegar um ponto em que tendões alongam mais, o tendão alonga mais do que o músculo. É isso que acontece. Isso é o que acontece em forças máximas, especialmente quando eu faço elas mais rápidas, né? Aí tem mais participação, mas tem uma condição bem importante, que é a força próxima da máxima. E tem algum ponto em que muda essa história, em que não é mais tendão que alonga, e sim mais... não é mais músculo que alonga, e sim tendão que vai alongar. Tá? Então vai chegar nisso. Em 100% vai ter essa mudança. O que nos interessa é entender o porquê isso. Tá? Claro, entender isso primeiro, e quem faz essa modificação do comprimento é tendão, não é mais músculo, e isso já está comprovado em ações muito intensas de saltos, às vezes não precisa ser nem super veloz, tá? Em contramovimento, por exemplo, já se tem determinado que tendão calcâneo alonga completamente, músculos atuam isometricamente, num salto em contramovimento, que é um cai lento, tá? Ou seja, essas situações acontecem muito comumente. Então, eu tenho que lembrar disso. Nos meus treinos de flexibilidade, essa é uma mensagem de treino, claro, super importante, né? Em treinos de flexibilidade, que eu vou fazer movimentos mais rápidos, dinâmicos, muitas vezes eu vou estar dando estímulos de deformação mais em tendão do que músculo. Tá? Isso vai ser dependente da intensidade do exercício que eu for fazer. Mas o treinador tem que entender um pouco isso para não ficar falando bobagem, né? E aí vem a questão que eu falei para vocês lá do CAI, né?
Tem muitas vezes que a gente fala, ah, o cara fez uma excêntrica e uma concêntrica, porque teve uma mudança articular, mas a gente não sabe direito se foi uma excêntrica ou concêntrica. Se for rápida, intensa, muitas vezes é isométrico o músculo, e quem alonga é tendão, que do ponto de vista energético é super interessante, porque é passivo, né? Ele é um bom elástico, né? Melhor do que músculo. Então, tem essa relação. Agora, o que eu quero que vocês lembrem também é o porquê disso. Qual é a variável que explica essa mudança de papéis? De músculo alongando em baixas intensidades e tendão alongando em altas intensidades, de modo geral. Quem é que explica isso? Do ponto de vista das variáveis que eu expliquei para vocês. Tem várias, né? Eu falei, viscosidade, rigidez, elasticidade, flexibilidade. Blá. A variável que explica isso, pessoal, respondam internamente, façam o quiz de vocês interno, vejam como é que foi. Se quiserem, botem depois no resumo lá da matéria. Digam a verdade, não adianta. Ah, acertei, gabaritei. Todo mundo gabarita, né? Sejam sinceros. E, seguinte, pessoal, nessa situação, a variável que responde por essa mudança de papéis é a rigidez. A rigidez. O que acontece? O tendão tem uma rigidez que é específica. Ele é um tecido passivo, né? Ele deforma quando sofre forças que passam a sua rigidez limite ali, né? E começam a deformar a uma dada força que é dada, né? Agora, o músculo muda de história. O músculo tem uma rigidez que ela é muito variável, como a gente mostrou, mas ela depende também de quantas unidades motoras eu recruto nesse músculo, que vai ter a ver com quantas ligações também que eu vou ter, não só em série, mas também em paralelo no meu feixe muscular, né? Ou seja, no meu músculo eu consigo, é como se fosse a minha funda, eu conseguisse engrossar ela ou afinar ela, por escolha própria. Quanto mais ativado, maior é a rigidez. Eu sofro mais para causar deformação. Se eu ativo mais unidades motoras, é como se fosse se minha funda, meu elástico da funda engrossa mais, eu tenho que aplicar mais força externa para poder gerar deformação. Aumenta a minha rigidez. E aí que tem a questão. Eu tenho uma rigidez do tendão que é fixa e tenho uma do músculo que vai aumentando, conforme vai aumentando a intensidade do exercício. Chega um ponto em que a rigidez do músculo passa a ser maior do que a do tendão. Aí, quando eu sofro a tensão sobre essa mesma estrutura que está ligada em série, é aquela história, sempre arrebenta no ponto mais fraco, né, como se diz. Nesse caso, vai deformar no ponto menos rígido, que vai ser tendão num dado momento. Mas, para isso, eu tenho que ter um músculo muito ativado. Eu tenho que fazer um exercício que envolva ali uma situação ativa, nada passivo nele. Tá? E aí está a questão, é a rigidez, tá? Que explica esse padrão, que é muito simples, mas que é importante entender em treinos de flexibilidade. Tá bom? Muito bem. Fechando esse exemplo, pessoal, vamos lá para os fatores mais externos. Não, vamos falar dos primeiro limites estruturais ainda. Tudo isso que eu falei tem muito a ver com músculo e tendão, tá? E está dado o recado. É óbvio que para a flexibilidade vão ter outros pontos, vão ter os outros ossos, por exemplo. O design ósseo vai definir também possibilidades de limites de movimento. A gente sabe, por exemplo, na própria extensão do cotovelo, é totalmente limitado ao olecrano ali, e aí vai depender do design. Se a pessoa tem a hiperextensão, ela vai mais, vai menos, mas vão ter esses limites. Músculo, né? Vai ter pele mesmo, tem alunos que têm a pele que também alguns padrões de movimento podem limitar essa ação, e a pele tem uma elasticidade, né? Que também vai afetar isso. Se a pessoa tem mais obesidade, por exemplo, isso atua mais ainda, né? Dali que tem problemas de pele mesmo, de hiperextensibilidade dela e tal. Os designs também de ligamentos e tendões, né? Os ligamentos mesmo lá internamente, e tendão, que vai ter a ver também com essa possibilidade de rigidez. Se eu aumento meu tecido tendinoso, eu altero a rigidez. E aí vem os estudos do professor Jean Jeremia, lá com o professor Marco e companhia, que estudam bastante essas adaptações de treino excêntrico, não, se aumenta o tendão como tecido estrutural ou aumenta aspectos internos, né, que quase nunca às vezes são mais ligados à estrutura geral, e por aí vai. É que a gente tem que entender para compreender um pouco mais o que pode acontecer dinamicamente lá nos exercícios de flexibilidade. Então, já falei deles, vou passar mais rápido aqui. E eu vou
tratar com vocês dos aspectos externos. Só vou passar esses slides aí. Né? Essa tabela é perigosa, tá? Aqui mostra que a cápsula articular é um pouquinho mais importante, em alguns exercícios, material bem antigo. Mas vamos falar agora de um aspecto que eu acho muito mais importante, que são esses aspectos externos aqui, que vão afetar também a flexibilidade. Tá? Idade, sexo, hora do dia que eu executo o treinamento, um aquecimento, como isso afeta, temperatura, ambiente e tolerância à dor, que era aquele último elemento lá que a gente viu da aula de hoje. O estado de treinamento, que tem a ver com aquecimento e tal, e fadiga. Vamos começar então, pessoal, pela questão da idade. Tá? Aqui a gente está vendo o tendão patelar, estresse de formação, né, de um tendão patelar em humano, entre jovens e idosos. A curva do idoso está em vermelho, a do jovem está preto. Vejam que o preto vai mais longe, porque ele tem mais força naquele grupo muscular do teste que ele fez. Tá? Só que vejam que a linha vermelha está sobreposta à linha preta, ou seja, o idoso ele tem a mesma rigidez nessa estrutura do que o jovem. Tá? E altamente, ainda é um grande debate sobre o que acontece do ponto de vista histoquímico ou das propriedades mecânicas desse tecido com o envelhecimento. Tá? Tem estruturas que, às vezes, em alguns grupos, aumentam a rigidez, tem outros que diminuem a rigidez. Então, não existe esse papo de que só acontece uma coisa. Com o idoso fica mais rígido. O idoso fica complacente, fica... Não, esses discursos vai ser muito dependente do estilo de vida que a pessoa teve, questões genéticas influenciando, e, na maioria das vezes, não atua tanto. Tá? Agora, tem uma coisa importante nessa curva aqui. Quando a gente olha de forma absoluta, não em percentual, vejam que o valor de comprimento vai mais longe. E aqui mostra que muitas vezes isso tem a ver com a realidade dos testes de flexibilidade. Tem vários testes de flexibilidade que, quando são feitos de modo ativo, que dependem da força muscular do antagonista para ir para a posição, muitas vezes o idoso vai sofrer porque é mais fraco. E ele vai menos distante, ele faz menor amplitude por causa dessa fraqueza. Então, depende também do teste. Um exemplo disso é o sentar e alcançar lá. Né? O sentar e alcançar vai depender de força da musculatura. Claro, se o cara for muito flexível, isso não vai afetar tanto, né? Mas se for que nem eu, super encurtado aqui, não tem jeito. O cara fica lá sofrendo e vai fazer uma força no pânceps para ir para frente, não adianta. Tá? Ou seja, vai afetar essa força neles. E no idoso isso tem, sim, uma série de movimentos. O idoso é mais fraco. Ele tem a tal da dinapenia, ou redução de força. Tá? Agora, quando a gente fala de sexo, homens e mulheres, aí a coisa muda de figura. A curva mostra claramente. Tá? Há uma diferença de rigidez. Tá? Nesse caso, as mulheres são menos rígidas. E em vários tecidos isso tem uma certa repetibilidade sobre o dado. Tá? Muito ligado a estruturas mais elásticas, elastano, por aí vai, proteoglicanos e coisas do gênero que explicam isso mais internamente, mas que resultam nessa questão. E mulheres muitas vezes têm mais flexibilidade. Mas, de novo, gente, vou dizer para vocês que no mundo real a gente tem que considerar isso, mas tem que avaliar sempre bem. Mulheres, por exemplo, têm comprimentos de passada maiores quando relativizados por tamanho do que homens, mas muitas vezes tem segmento, os membros inferiores um pouco maiores também. Então, tem que relacionar muito individualmente. É importante avaliar isso individualmente. Tá? Mas há um certo padrão nisso. A rigidez das mulheres é menor e isso vai indicar uma possibilidade um pouco maior aí de flexibilidade para as mulheres. Aqui tem um fator super importante, que é muito padrão. Isso aqui acontece com todos, tá? Eu gosto de falar, que é o seguinte, ó. Que vai ter relação com outros fatores também. A hora do dia vai afetar o meu resultado de flexibilidade, porque vai ter relação direta com temperatura corporal. Nós temos um dos padrões que são mais cíclicos, ligados aos nossos relógios biológicos, é a temperatura corporal. Nossa temperatura corporal faz uma oscilação, né, durante a vigília ou durante o dia, vai aumentando até em torno das 18 horas do dia e depois de noite vai diminuindo. E durante a madrugada tem um ponto menor de temperatura corporal. O metabolismo diminui mesmo, que tem relação direta com essa produção de calor,
e é por isso que a gente sente mais frio de noite e tal. Mas isso vai afetar diretamente a questão da flexibilidade. Como? Porque vai passar pela questão da viscosidade. Se eu tenho uma estrutura mais quente, isso serve para os tecidos, músculo e tendão, eles são menos viscosos, que vão incidir sobre a rigidez. Quando tu aplicar uma mesma força sobre esse tecido mais quente, ele vai deformar mais, porque a viscosidade vai diminuir. Tá? É uma questão bem básica que indica o seguinte, uma das questões, primeiro é pensar que como eu posso mudar minha temperatura corporal com um bom aquecimento. Todo treino de flexibilidade se deveria ser feito aquecido. Quando eu vou treinar, e aí está um dos erros mais comuns, assim, é o pessoal querer treinar misturar flexibilidade com aquecimento de alongamento. Tá? A gente fazendo alongamento e dizendo que está fazendo flexibilidade. E não é bem assim, são duas coisas diferentes. A capacidade condicionante, flexibilidade, ela é treinável na parte principal do treino. Eu posso dar cargas de manutenção, que aí não é para melhorar, não é de adaptação, em aquecimentos. Aí tudo bem, pode ser um quebra-galho. Mas treinos para melhorar a flexibilidade quase sempre necessitam um tempo. Primeiro, o teu corpo aquecido, para realizar ele de forma adequada, e depois de aquecer, e durante uma sessão principal, entendeu? Não como uma parte inicial, etc. Agora, é verdade também, pessoal, vou dizer para vocês, eu me lembro de cada frase, uma época eu dava aula numa academia e tinha uma senhora lá, que acho que era do yoga, que dava aulas de flexibilidade, assim, não tinha nenhuma formação com educação física, e ela dizia que uma das regras dela, que a boa flexibilidade era feito frio. E eu não sei bem onde ela aprendeu aquilo, mas tinha muita relação com a questão da dor, né? Que a pessoa enfrentava a dor de uma forma mais gritante e tal, e isso parecia para ela entender. Mas assim, ó, nenhuma recomendação existe mais séria sobre aquecer frio. Fazer a flexibilidade frio. Tá? Quase sempre é melhor fazer quente. Não é que vá melhorar tudo também, é que tu vai fazer quase sempre com um melhor resultado individual e com menos dor. Isso sim é certo. Por isso já justifica tu fazer a flexibilidade aquecida. Porque tu vai fazer com resultados agudos melhores, né? Que isso é motivante para o aluno, mas nem é o principal, mas o principal é que tu vai ter menos dor. E isso é importante para o treino todo, né? Essa percepção, menor estímulo negativo ao longo do treino e tal. Tá? Ô, professor, Diga. deixa eu perguntar, isso aí pode influenciar, por exemplo, ter um horário em que o treino ele vai render mais? Por exemplo, daqui a pouco tu treina por volta das 18 ali e o teu treino dá um resultado melhor que tu treinar de manhã cedo ou vice-versa. Sim, do ponto de vista agudo, sim, tá? Modifica mesmo. Até eu brinco, esse é um dos cuidados em estudos de treinamento. Tu quer enganar teu aluno, tu faz no pré-teste, tu faz o teste de manhã cedo, que ele está encurtado, resumindo assim, e depois faz de tarde e diz que tu é um baita treinador. Tu tá enganando ele, né? Vai ter já um efeito do tempo. Então, na verdade, tu deveria fazer no mesmo horário para controlar isso, tá? Agora, essa é a questão aguda, tá? Que eu estou mostrando que tem a ver com isso, tem a ver com aquecimento, mas tem a ver com a hora do dia. É bem como tu falou. Tuas turmas da manhã, do início da manhã, elas vão ter respostas de flexibilidade piores do que as turmas de tarde. Certo? Mais próximo das 18, mais forte vai ser isso. Isso tem. Agora, o que é verdade também é que isso não significa que a turma da manhã vai melhorar menos flexibilidade. Não é isso. Os dois têm grande potencial de flexibilidade. E não tem nada que indique que a longo prazo, de manhã, o pessoal tem menos ganhos, nem com qualquer nível de evidência, nada mostra isso. Tu pode treinar assim. Agora, a mensagem mais importante é o que tu pode fazer sobre esses horários. De manhã, aquecer um pouquinho mais, por exemplo. Pode fazer isso, que é normal. Quem treina de manhã já sabe que onde tem mais frio precisa de um aquecimento um pouco maior. Isso já serve para qualquer tipo de treino. Para flexibilidade também. Tá? Mas então tem essas duas coisas. Do ponto de vista agudo é assim, tá? Tem respostas diferentes ao longo do dia, por isso que tu tem que cuidar, levar em consideração isso com o que tu vai fazer no treino e nas avaliações, mas a longo prazo não significa que tu não possa treinar de manhã num outro horário, tá? Só cuidado com essas variações. Aqui tem um resumo das adaptações, tá? Isso aqui é adaptação, são resultados de testes de sentar e alcançar.
que significa o seguinte, ali, a medida negativa, 14 milímetros, que dá mais ou menos 1,5 centímetros, significa o cara 1,5 centímetros antes de chegar no ponto zero do sentar e alcançar, lá do banco de Wells. Falta, sabe, é o cara bem encurtado, assim, falta, ali em média, esse grupo que ele avaliou, ali o Osolin avaliou, ficou 1,5 centímetros antes do pé, da mão tocar na ponta do pé, tá? E valores positivos é quando ele passa da ponta do pé, ele vai um pouquinho mais além. Então vejam que aqui a questão do horário, nesse grupo, vejam como afetou. Tá? Em torno de 5 centímetros, melhorou tu fazer o teste, esse de flexibilidade, entre 8 da manhã e 1 da tarde. Por quê? Por causa da temperatura corporal. Tá? Aqui a temperatura ambiente, tá, foi também testada. E tem um baita efeito. Vejam aqui como a hora do dia é menor o efeito. Atua, porque não é pouca coisa, 5 centímetros, mas vejam que é mais ainda a própria temperatura do ambiente, porque vai ter relação com essa temperatura corporal, de forma forte. Então, fazer o exercício a 10 graus, vejam, a pessoa ficou a 3,6 centímetros antes, ficou encurtado, digamos assim, ficou com um resultado menor, né, de flexibilidade ali. E a 40 graus foi para 7,8, ou seja, aumentou mais de 11 centímetros só com o efeito da temperatura ambiente. Tá? E claro, se eu tiver um bom aquecimento, eu tenho uma flexibilidade melhor. Tá? Então aí vem a questão, o bom aquecimento ele pode resolver boa parte desses problemas, pode diminuir isso, porque eu vou aquecer o corpo, que é o que mais importa no fim das contas. A hora do dia e a temperatura ambiente é só coisas que vão afetar essa temperatura corporal, mas você tem que atuar sobre a temperatura corporal. Então fica a dica, né? Tem que aquecer para um bom treinamento de flexibilidade. O que não tem nessa curva, eu não sei por que onde foi parar. Talvez vocês estejam vendo, deixa eu ver. Essas entradas rápidas. É assim, é eu que não estou vendo, tá? Estava aqui embaixo, eu estava vendo os rostos das... após o treino forte, tá? Tem a questão da fadiga ali, que vai mostrar outro dado interessante, gente. Com fadiga muscular, mesmo com o corpo aquecido, eu tenho um outro processo, eu tenho uma flexibilidade menor. Quase sempre é uma resposta de OTGs e fatores de segurança proprioceptivos, tá? Que vão fazer o quê? Vão fazer com que tu diminua a força do teu agonista ou tu aumente a ativação do antagonista como uma forma de defesa, tá? Involuntário, tudo sistema vegetativo. Tá? Mas, claro, principalmente a fadiga do próprio grupo muscular lá que vai fazer a ação no gesto da flexibilidade, que vai indicar uma redução de flexibilidade. E aqui fica uma outra dica. Tá? Treinamentos de flexibilidade devem ser feitos em partes mais iniciais da parte principal. Tá? É a mesma dica que a gente dá para velocidade. Quanto mais complexidade neuromuscular e necessidade de uma qualidade de movimento, e adicionado a isso flexibilidade, mais eu tenho que fazer no início da sessão, na parte inicial da parte principal. Tá? Então, não fazer depois de treinos muito intensos. É ideal. Por quê, professor? Não tem um dado também da literatura que mostra o cara diminuiu a flexibilidade. O que só se indica é que tu não tem que colocar teu aluno para sofrer. Simplesmente fazer treinos de flexibilidade com ele fadigado é terrível. Tá? E, de novo, tu tem que pensar na carga geral sobre esse treinamento. Então, é ideal que não se faça. Tá? No final da sessão ou fadigado. Se puder, até em sessões separadas, é possível, tá? Mas aí tu tem que ter as sessões também aí à disposição, né? Não ter tempo. Muito bem. Agora, vamos ver. Talking. O que eu fiz? Talking, Leonardo. Aquecimento, bababá, aumenta, diminui a viscosidade. Tá, já comentamos. Tá, esses fatores aí que eu já expliquei. Vamos passando adiante. Tolerância à dor, pessoal. Esse aspecto ele é extremamente qualitativo, mas a gente tem que considerar. Tá? Tem que considerar isso aí. Eu já comentei para vocês, eu não sei se foi de tarde, né, Rafa e Israel, me lembrem, sobre o índice de cagaço. Foi só de tarde ou de manhã, será que...
Eu já falei disso. Eu acho que tu comentou nos dois, eu acho. Já nos dois, então, vocês já ouviram, então, Hamilton e Nath, vocês me dão uma confirmação que já ouviram sobre o índice de cadastro? Ah, bom, o Hamilton faltou umas aulas também. Mas tá, aqui o índice de cagaço é super importante, um índice bem validado que eu fiz ao longo dos anos, que é o seguinte, tu faz o REIU, né, para o aluno, tu olha o olho do cara e vê como é que ele reage ao treinamento. Isso em uma semana, menos, né? Às vezes uma sessão tu já tira a prova. Tu vê se o índice de cagaço do cara é grande ou não. Né? É o tipo de cara que, sei lá, o cara tem um raspão no cotovelo e vira a Segunda Guerra Mundial, né? Ele tem que fazer raio-x por causa do arranhão. Enquanto que tem outro que está fraturado e está lá fazendo exercício, resumindo. Essa é a relação, que vai ter muita questão relacionada à dor. E claro que flexibilidade tem a ver com a dor. Né? Então é isso, o cara fez, aí tem o desconforto, que é aquele caminho intermediário entre lesão ou frescura, né? A gente não sabe direito. E na flexibilidade nós vamos trabalhar muito com isso. E eu vou dizer para vocês, uma das maiores ferramentas que a gente tem de controle de intensidade é entender esse índice de cagaço. É entender como esse aluno reage à carga, como é que ele reage ao longo do tempo com o treino, porque tudo isso vai minando ou fortalecendo ele para enfrentar o treinamento e essa relação com a dor do exercício mesmo. Tá? Para os dois lados. Eu digo sempre que não é o índice de cagaço, não é que é o corajoso é sempre bom. Não é. Porque também tem seus perigos, né? A gente nunca sabe quando o cara está se lesionando, porque para ele está tudo bem, né? Mesmo quando está. Então a gente tem que conhecer bastante o aluno para poder aplicar isso. Mas tem formas de controlar isso, mas é extremamente difícil na realidade de treino. Tem escala analógica visual, né? De dor. Tem a variável mais específica que tem uma boa correlação com dor, que é a ativação de base do músculo. Quando a gente alonga o músculo, esse músculo tem uma ativação, tu coloca um par de eletrodos nele, tu consegue registrar. Se tu tiver um bom eletrodo e com uma baixa impedância, tu consegue fazer o registro e aí tu consegue avaliar o quanto, tu consegue separar o quanto de nocicepção tem, que é a etapa da dor biológica, tá? É o quanto de informação que a gente está aferente lá, levando para o sistema nervoso, dizendo tá doendo, né? E o quanto que ele interpreta aquilo lá, que aí vem o cagaço no meio, né? Tem o catastrofismo, que eu chamo também, que é um nome bonito para todo esse negócio. A ativação essa de base, ela vai dar a ideia da nocicepção, o quanto de dor biológica esse cara está recebendo. E aí tu consegue saber, se o cara está dizendo, tá doendo muito, mas a nocicepção está média, aí tu consegue confirmar o índice de cagaço. Tá? Mas é extremamente difícil, a gente não consegue ter um par de eletrodos durante o treino, né, de flexibilidade. Por isso que fica o olhar e a resposta dele frente às cargas aí que estão acontecendo para o aluno. Só tem que cuidar, pessoal, eu digo assim, ó, cuidem com um papinho assim do tipo, um bom treino de flexibilidade não pode doer. Muito estranho isso. Esse cara não fez muito treino aí, nunca foi para treinos mesmo lá da ginástica artística, ele ia ver como é que os caras chegam naquelas amplitudes grandes. Ou o contrário, não, o treino de flexibilidade tem que ter muita dor ad infinito, aí é os caras meio traumatizados assim, com o negócio. Tem que ter um ponto intermediário, gente. Não existe treino sem dor de flexibilidade para níveis bons. Agora, para níveis de saúde, algumas vezes sim, tu pode trabalhar com a dor muito baixa. Então, é algo muito relativo. Tá? Só tem que cuidar com esses extremos. Tá? Só cuidem com essas religiões que parece é assim, é assado e o resto está tudo errado. Não é bem assim. Porque vai depender muito de como o aluno recebe aquilo que ele recebe como dor. Tá? Como ele interpreta tudo aquilo e tal. Tá? Quando preciso de grandes adaptações, é muito difícil não ter dor. Isso é verdade. Vamos adiante. A fadiga, comentei para vocês, né? Tem a ver aí com adaptações. Essa relação, pessoal, que tem que cuidar, essas setas aqui até são perigosas, mas vamos para o conceito aqui para entender bem, que é o seguinte, pessoal. Quando alongamento é uma série de exercícios, que a gente sabe que é aqueles exercícios que vão até amplitudes máximas e tal, fica por alguns segundos e tal. Ele pode ser dinâmico, estático, e é um principal método de treinamento de flexibilidade. É o principal tipo de exercício que eu uso no método. Mas o método de treinamento de flexibilidade é algo maior. É uma capacidade condicionante que eu posso ter métodos para treinar isso, né? Assim como a gente viu de resistência e tal. Então, aqui a gente tem que ter cuidado só com essa confusão. Eu posso treinar flexibilidade sem fazer alongamento também.
embora o alongamento seja o mais comum, não é o único. Eu tenho movimentos dinâmicos, eu tenho ações específicas de gestos esportivos ou do dia a dia que eu posso usar para treinar flexibilidade. Eu posso fazer treinos de flexibilidade com aquelas séries de habilidades que eu falei para vocês, dos skippings, etc. Tá? Aquilo não é alongamento. Aquilo ali são séries que eu faço de flexibilidade. Eu posso fazer treinos de comprimento de passada maior mesmo, tá? E eu vou trabalhar uma flexibilidade dinâmica ali. Tá? Então, cuidado com isso. Flexibilidade é uma capacidade condicionante, alongamento é uma série de exercícios. Não são sinônimos. Tá? O alongamento pode ser, muitas vezes, um exercício de aquecimento ou relaxamento. E ele não é de flexibilidade, especialmente pela carga, nessas situações. Tá? Nessas situações, quando eu vou fazer como aquecimento, ele quase sempre não passa de 10 segundos ou 15 segundos. Quase sempre é menos do que isso. Portanto, não são cargas mínimas de flexibilidade. Tá? É isso. Deixa eu ver aqui como é que estamos de horário. Sim, já estouramos, como sempre. Aqui tem as questões de fusos musculares, mas eu vou passar à frente, porque eu não tenho falado muito sobre isso, treino de flexibilidade. Eu sei que vocês têm muito em fisiologia e mais de uma disciplina, gente muito boa falando sobre isso, então eu vou passar, né? E a gente vai começar a próxima aula falando desses métodos aqui, mas eu paro por aqui porque eu me estende demais, né, gente? Então, vou parar o compartilhamento e ficamos por aqui. Tem alguma dúvida? Quem quiser perguntar alguma coisa? Não?